Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estava um pouco sumido, estava em viagem, mas agora estamos aqui. Vamos lá dar andamento aos nossos vídeos de conteúdos acessíveis, de fácil entendimento e de informações muito atraentes ao povo em geral. Bom, primeira notícia que eu quero trazer é sobre o auxílio emergencial. Mas antes disso, se inscreve no canal, dá o seu joinha, compartilha o vídeo, que mais informações de qualidade vão chegar até vocês. Tenham certeza, vou sempre estar atualizando vocês em tudo e qualquer tipo de informação que eu acredito ser muito importante para vocês. Bom, o auxílio emergencial, ele está naquela briga política de ser prorrogado até dezembro ou não. Por que até dezembro? Porque, por enquanto, a nossa lei de calamidade pública, né, ela declara que a calamidade pública acaba em dezembro. Então, não faz sentido prorrogar o auxílio, igual muitos falam, até março, se a calamidade acaba em dezembro. Isso numa primeira visão, tá? Isso na visão legislativa. O que acontece? Se o presidente da República quiser prorrogar o auxílio, basta prorrogar. Ele já tem um decreto pronto, só que tem que ser obrigatoriamente no valor de R$600. No valor de R$600, o presidente da República consegue prorrogar. Ele já tem ali a lei pronta, tá? Então basta prorrogar o auxílio. Se ele quiser alterar o valor deste auxílio, aí ele vai precisar do Congresso. E aí dá uma enrolada. Caso ele não queira prorrogar o auxílio emergencial, ele vai ter uma outra complexidade política e não jurídica. O Congresso vai. Inclusive, tem a PL aí, a 2957, que foi protocolada em maio por um deputado mineiro, né? 2957, projeto de lei de 2020. O que acontece? Esse projeto de lei estava parado. Foi mexido agora essa semana, foi dado andamento. Porque não se sabe se o presidente vai prorrogar o auxílio nos R$600. O que eles fizeram? Vamos dar andamento. Vamos dar andamento nessa PL. Se o presidente prorrogar, a gente prorroga. Ou seja, nisso virou aquele conflito político. Se o presidente não prorrogar, ele vai perder esse trunfo aí, né, essa carta na manga para o seu desejo de reeleição, que 2022 já está aí, e o peso da prorrogação, né, o benefício, vamos dizer, os louros, vai cair na mão do Congresso, dos deputados e senadores, e não do presidente. Então eu acredito que o próprio presidente da República vai prorrogar o auxílio sem depender do Congresso, justamente pela briga política aí, não é nem vontade dele. E até porque o ministro Paulo Guedes já manifestou a intenção do renda básica várias vezes e disse que vai cumprir depois que acabar o auxílio. Então acredito que vai ser prorrogado pelo próprio presidente sem necessidade do Congresso. Se o presidente não fizer, o Congresso, na minha opinião, vai fazer e o auxílio vai ser prorrogado até dezembro. Por que março juridicamente não tem sentido? Porque a lei acaba em dezembro. Não tem como aprovar auxílio para março se acaba em dezembro a lei. A não ser que altere a lei, tá bom? Eu vou deixar a tramitação do projeto de lei aqui na descrição do vídeo. Vocês podem ir acompanhando, tá? Pessoal, a MP 995, que foi editada recentemente, a MP é uma medida provisória. Ela vem dando o que falar. MP 995, que trata da reorganização societária e os desinvestimentos, então retirada de investimentos da Caixa Econômica Federal. Não o governo tirando investimento da Caixa, a Caixa tirando investimento de outras empresas subsidiárias. Bom, primeira coisa, vamos entender o que é uma empresa estatal subsidiária, né? Vou ler até a descrição aqui para não ter que explicar muito. A descrição é clara, ó. Empresa estatal subsidiária é aquela cuja gestão e controle são feitos por companhias estatais. Ou seja, em geral, empresas públicas ou sociedades de economia mista, desde que criadas pelo Estado. Qual que é a diferença de uma empresa pública e sociedade de economia mista? Bom, empresa pública, as duas pertencem ao Estado. Empresa pública, Caixa Econômica, todo o capital pertence ao Estado. Sociedade de economia mista é uma empresa pública, só que o capital, a maioria, pertence ao Estado. Só que ele não é integralmente pertencente ao Estado, como é a Caixa Econômica. Exemplo, Banco do Brasil. Parte do Banco do Brasil é capital privado, ou seja, de empresas privadas, de pessoas, mas não é integralmente do governo. Então o Banco do Brasil não pertence integralmente ao governo.
Entenderam? Então, a diferença de sociedade de economia mista, 2 tipos de capitais, e da empresa pública, que o capital é puramente pertencente ao governo, tá? Então, essas subsidiárias são empresas que são controladas por essas outras empresas, exemplo, empresas que o Banco do Brasil controla e empresas que a Caixa Econômica Federal controla. Essa MP, ela vem tratar especificamente da empresa pública Caixa Econômica Federal. Essa MP, vou ler o primeiro artigo, já mata. Subsidiárias da Caixa Econômica Federal e sociedades constituídas por essas subsidiárias, ou seja, as empresas que as empresas subsidiárias criaram, ficam autorizadas a constituir outras subsidiárias, ou seja, elas podem passar para outras empresas, né? Inclusive incorporação de ações de outras e por outras sociedades empresariais, privadas ou não, tá? É lógico que é privado que vai comprar, que a empresa pública vai comprar um pedaço da Caixa. Não vai acontecer. Ou adquirir controle societário ou participação minoritária em sociedades privadas. Autoriza vender, autoriza comprar. Claro que não vai comprar. A intenção é vender. Vender essas subsidiárias. A empresa mãe não dá, porque daí precisa de autorização legislativa. A medida provisória, apesar de ser uma espécie, vamos lá, de legislação, ela não tem condão, não tem força suficiente para isso, tá? Ou seja, quais são... E as subsidiárias não precisam dessa autorização legislativa. O que são as subsidiárias da Caixa? Vou dar alguns exemplos. Banco Pan, a Caixa de Participações, Caixa Instantânea, as seguridades, todo tipo de seguro da Caixa Econômica, as participações em fundos, Fundo Garantidor de Habitação, assim como outros. O Banco Pan, ele tem um poder tão grande que ele atua aí na parte de crédito consignado, financiamento de veículo, cartões de crédito. Então, tudo isso. Os bancos digitais da Caixa. Nisso, todas essas empresas agora, elas podem ser vendidas. Ou seja, privatizadas. Claro, tem todo o trâmite ali, mas é uma autorização. Então, a briga está que muitos estão entrando contra a MP. Acredito que, após passar o prazo de vigência dessa MP, que ela tem um prazo, o Congresso não aprove, não dê sequência a ela. Acredito que não. Ainda mais com eleições próximas. Apesar que as eleições próximas não tem nada a ver com o alto escalão, são eleições. Bom, a edição dessa MP é uma reação à necessidade de autorização legislativa que o próprio STF exigiu em julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, movida pela FENAI e Confederação Nacional dos Trabalhadores. Ou seja, o STF decidiu que a autorização legislativa é para a venda das empresas mãe, para a privatização dela, ou seja, a própria Caixa, mas suas subsidiárias, não. Então, essa MP foi editada assim, não pode vender a mãe? Então vamos vender as filhas. Pronto. É isso que diz a MP. Tá bom, pessoal? Agradeço vocês, curtam aí, compartilham e até mais.